Saudações, querido concurseiro, meu amigo! Seja muito bem-vindo! Iremos aqui hoje corrigir a última prova do TJ São Paulo aplicada agora em 2017. A gente vai conversar aqui sobre a matéria de normas da corregedoria, tá certo? A gente está na iminência aí de ter o concurso para o TJ interior, né? Sempre assim, já está aí tendo um grande falatório sobre isso, né? A data da prova e tudo mais, aquele grande comentário de todos os concurseiros que vão acompanhando. Então é essencial para você que prestou o TJ São Paulo, agora essa reta final de estudo que você tem para o TJ interior. Normalmente o TJ interior, o edital dele é copia e cola da capital. Normalmente é exatamente a mesma estrutura, tá? O que acontece? A gente pode ter uma pequena mudança ali, eu acredito muito nisso, porque o edital do TJ São Paulo da capital, ele foi objeto de impugnação, porque não havia sido previsto na sua versão original a matéria dos direitos das pessoas com deficiência. Então, depois da impugnação do edital, com a retificação dele, passou a ter essa matéria. Então, pode ser que com relação a isso tenha uma mudança em estrutura de prova, tá certo? E eles mudem ali o número de questões e tudo mais, mas com relação a conteúdo não é prática, tá? Normalmente é muito parecido com o da capital, então o que facilita muito para você que já estava estudando, tá certo? Então, continue os seus estudos aí conforme o edital da capital, até que a gente tenha o edital do interior, tá certo? Legal, professor. Então, é importante que você faça essa correção, tá? Essa correção que a gente vai fazer aqui de normas, é importante que você corrija toda a prova. Você tem que saber o que faltou, né? Quais foram ali as matérias onde você teve o maior erro. Uma questão te joga lá para baixo na classificação. Então, meu amigo, não dá para vacilar, tá certo? Você tem que estar preparado em todas as matérias, realmente. Não é só em uma e em outra, tá certo? Então, é importante, é essencial. Então, continue os seus estudos aí sobre as normas da corregedoria. A gente vai corrigir aqui agora a prova, tá? E você vai identificar que a prova em normas não estava um bicho de sete cabeças. Pelo contrário, eu achei até uma prova relativamente tranquila, uma prova bem coerente, tá? Então, só que tinha algumas partes realmente que eram memorização da letra da lei. Então, aí é o que a gente sempre conversa com você, né? Não adianta você somente entender a disposição da lei. Tem muitos pontos que você vai realmente ter que memorizar, vai ter que decorar. É a parte ruim um pouquinho ali de você estudar para concurso, né? Mas aí é meio que perfil de banca, né? Esse é o perfil da VUNESP. Diferente um pouquinho de perfil CESP, por exemplo, onde cobra um pouquinho mais do candidato uma interpretação do que a literalidade da lei. Então, vai mudar um pouquinho de acordo com o perfil da banca, só que normalmente também é a mesma banca que aplica. Então, tem que acompanhar aí e continuar os seus estudos, concurseiro. Não tenho dúvida que agora vai, hein? Agora, dessa vez, vai, hein? Legal. Então, a primeira questão que eu falava sobre normas, tá? Era a questão de número 60. Então, baixa a prova aí no seu computador para você conseguir acompanhar a correção do professor, tá certo? A questão de número 60 era a primeira questão que falava sobre as normas da corregedoria. E essa questão, ela falava justamente sobre um ponto que não era muito explorado em provas anteriores dentro do tema normas da corregedoria, mas boa parte aí, né, os professores, a gente vinha muito apostando nesse tema, que ele viesse a cair em prova, e realmente foi o que aconteceu. Essa parte da correção passou a ser cobrada realmente ali, foi objeto de prova, e aí você tinha que diferenciar os 3 institutos que estão previstos nas normas, lá nos artigos iniciais, a partir do artigo 5º das normas da corregedoria, que é o instituto da visita, da correição ordinária, a correição extraordinária e a visita correicional, tá certo? E você tinha que se lembrar a diferença desses 3. Se você lembrasse da diferença, você conseguia acertar essa questão. Era só lembrar, conforme o professor colocou aqui o resuminho para ficar fácil de você memorizar. Isso aqui é importante que você estude dessa maneira. Faça os seus esquemas de estudo, seus quadros de estudo. Tem que fazer, concurseiro, a gente tem que escrever. Para pensar, a gente tem basicamente aí 3 modos de absorver conteúdo. Nós podemos absorver fazendo, não é? Escrevendo, nós podemos absorver ouvindo e nós podemos absorver vendo, visualizando. É importante que você absorva dessas 3 maneiras, lendo, ouvindo e escrevendo. Então faça os seus próprios esquemas, que não tenha dúvida, é isso que faz a diferença para você memorizar o conteúdo, tá certo? Então, vamos lá.
A correição ordinária é aquela prevista e efetivada segundo as normas da corregedoria, as referidas normas, e leis de organização judiciária. É isso aí. A correição ordinária é aquela correição que é feita comumente, que é feita ordinariamente. Então ela é feita conforme as leis que regulam toda a organização judiciária e também conforme as próprias determinações das normas da corregedoria que falam como essas correições serão efetuadas. Tá? Então, esse era o gabarito da questão, era só você lembrar o conceito que está previsto lá no artigo 6º, parágrafo 1º, que é o conceito de correição ordinária. Tá? Correição extraordinária é aquilo que foge do comum, é o extraordinário. Não é aquilo que é comum, fugiu do comum, fugiu do ordinário. Então, será a nossa fiscalização excepcional, aquela fiscalização realizada a qualquer momento sem prévio anúncio, diferentemente da correição ordinária, onde a gente já sabe quando que ela vai acontecer, porque o edital é fixado no pátrio do Tribunal de Justiça, diferentemente da correição extraordinária, que é aquela que vai acontecer a qualquer momento. E a visita correicional é o deslocamento físico do corregedor, onde ele vai realmente até o local visitar. Então, ela consiste na fiscalização da verificação da regularidade de funcionamento da unidade, do saneamento de irregularidades e também no saneamento de irregularidades constatadas em correições. Então, por exemplo, ele faz uma correição de um processo, mas ele não se desloca fisicamente para fazer a correção daquele processo. Ele simplesmente requisitou, por exemplo, ao ofício de justiça aquele processo e o ofício de justiça mandou para a corregedoria. E aí, dentro daquele processo, eles identificaram uma irregularidade. E aí, digamos que eles querem ir lá e ver o que está acontecendo no fórum, por que aquela irregularidade está acontecendo. Aí ele faz a visita correicional. Então era isso, era só lembrar desses três conceitos que você já conseguir acertar a questão. O gabarito dela, então, é a letra D, que diz o seguinte: as normas da Corregedoria Geral de Justiça definem a correição ordinária como sendo a fiscalização prevista e efetivada segundo as referidas normas e leis de organização judiciária. Gabarito D. A letra A, ela dizia que a correição ordinária é a fiscalização excepcional. Não, fiscalização excepcional é a correição extraordinária. Então não é. B, é a fiscalização virtual com vistas ao controle permanente das atividades subordinadas à correição. Nada a ver, não é o conceito que está previsto na lei, né? Não tem nada a ver com a correição virtual. A alternativa C trazia o conceito de visita correicional. Ele dizia para o saneamento de irregularidades constatadas em visitas correicionais. A alternativa D, que é o gabarito, conforme o professor já falou. E a E, que diz direcionada à verificação da regularidade de funcionamento da unidade, que é a outra hipótese da visita correicional. Então era só lembrar desse quadrinho aqui que você já acertava a questão de número 60. Perfeito? Agora ficou claro, né, professor? Por que o senhor não falou antes da prova, né? Eu falei, tá certo? Você que não assistiu a minha aula, hein? Vamos lá. A questão 61, que é a próxima questão aqui dentro do tema das normas da corregedoria, ela fala sobre o sistema informatizado oficial. E aí você tinha que se lembrar um pouquinho das disposições sobre o sistema informatizado, tá? E o gabarito aqui da questão de número 61 é a letra A. Vamos entender por quê? Vamos ver o que a questão diz. Questão 61. Assinale a alternativa que corretamente aborda aspectos do sistema informatizado oficial previstos nas normas da Corregedoria Geral de Justiça. Alternativa A. O sistema informatizado atribuirá a cada processo distribuído o número de controle interno da unidade judicial, sem prejuízo do número do processo, número do protocolo que seguirá a série única. Perfeito! É exatamente o que está previsto, tá? No texto das normas da Corregedoria. Mas, professor, e se eu ficasse em dúvida porque eu não lembrava o texto da norma? Bastava excluir as outras alternativas. Vamos lá, olha como que as outras alternativas vieram em prova. Alternativa B. O funcionário credenciado poderá ceder a respectiva senha do sistema ou permitir que outrem funcionário ou não use-a desde que seja para o acesso de informações abertas ao público em geral. Não pode, tá certo? Não pode ceder senha. Então, por exclusão, já não é alternativa B, né? Vai ceder senha? Não pode. Senha é pessoal intransferível. Alternativa C.
As vítimas identificadas na denúncia ou queixa e as testemunhas de processo criminal não terão as qualificações lançadas no sistema informatizado oficial, exceto quando requererem expressamente ao juízo tal providência. Cara, é o contrário! É o contrário! As vítimas e as testemunhas, elas terão sim os seus dados lançados no sistema informatizado oficial. O que pode acontecer é elas requererem que alguns dados de qualificação e endereço não sejam lançados em virtude de coação, ameaça. Elas solicitam que não sejam lançados os dados e o juiz poderá autorizar que não sejam lançados os dados. Mas então é o contrário, elas terão os dados lançados e excepcionalmente é que não haverá o lançamento desses dados. Então toma muito cuidado aí com a maneira como o assunto é apresentado para você, tá? Então exclui a alternativa C também. Alternativa D. Quando uma parte estiver vinculada a processos que tramitam em outros ofícios de justiça nos quais tenha havido expedição de certidão de homonímia, as eventuais retificações de seus dados deverão ser aplicados a todos os feitos. Não é o que o texto da norma diz sobre a expedição de certidão de homonímia. Primeira coisa, né? O que é essa certidão de homonímia? É uma certidão que vai atestar que existem outras pessoas com o mesmo nome que aquela pessoa. Então, através dela, a gente consegue diferenciar o José da Silva, trabalhador bancário, do José da Silva, traficante de drogas, por exemplo, tá? Então, vejam que não é isso que o texto da norma fala quando ele aborda o assunto da certidão de homonímia. Nesse ponto em específico das normas, o que é tratado, o que é normatizado, é que ela diz o seguinte: quando o ofício expedir uma certidão de homonímia, ele vai ter que lançar no sistema informatizado oficial eventuais dados de qualificação que ainda não tenham sido lançados. Então, expedir certidão de homonímia alimenta o sistema. É isso que as normas da corregedoria dizem. Então, por eliminação aqui também a gente exclui, não é o que está previsto na norma, tá? Então, exclui a alternativa D também. E a alternativa E, ela está errada, por quê? Porque ela diz que a carta precatória, ela vai ser cadastrada no sistema informatizado diferentemente dos processos comuns, ao contrário do que está previsto no texto da norma. Por quê? Lá, na norminha, tá certo? Nas normas da corregedoria, está previsto que as cartas precatórias, elas serão cadastradas da mesma forma que os processos comuns, conforme o professor colocou a observação aqui para você, tá certo? Então, agora ficou fácil, né? Com isso, restou aí só a alternativa A, por mais que você não se lembrasse exatamente do texto da norma, é assim, você exclui, você sempre tem que fazer esse raciocínio. Por que a A está certa, por que a B está errada, por que a C está errada, a D está errada, a E está errada. Você tem que se forçar isso durante os estudos para que, quando você vá fazer a sua prova, você já esteja condicionado a fazer dessa maneira. E assim você consegue ter um nível melhor de acerto, você já consegue ter um rendimento ali de alta performance em prova, tá? A próxima questão aqui é a questão de número 62, tá certo? A questão de número 62, ela falava em relação ao protocolo de juntada de petições, tá? E aí ele dizia o seguinte: a alternativa A, ela previu o seguinte: os ofícios de justiça não podem receber diretamente petições de requerimento de juntada de procuração ou de subestabelecimento apresentadas pelo interessado, casos em que uma informação na petição mencionará essa circunstância. Você pode observar que o professor colocou aqui que o gabarito é a letra D, então a alternativa A está errada. Por quê? Realmente o ofício de justiça, ele não vai ficar recebendo petições. A regra é que quem receba o setor de protocolo, excepcionalmente, o ofício pode receber as petições. Por exemplo, juntada de procuração, juntada de subestabelecimento ou em algumas outras situações em que o juiz da causa permitir a juntada daquela petição. Então, veja que essa alternativa A é exatamente uma das exceções na qual o ofício de justiça vai poder receber a petição. Então, está errado a alternativa A, tá certo? Porque eles vão poder receber essa petição se for juntada de procuração ou subestabelecimento, ao contrário do que diz a alternativa, tá? A alternativa B diz que o termo de juntada ele vai ser feito diretamente na própria petição. Isso está errado, não pode. Tá? Quem foi meu aluno sabe disso, que o termo de juntada não pode ser feito na própria petição. Tem que ser feito um termo à parte, o termo de juntada. Tá? Então, quando for juntar um termo, tudo que é juntado no processo tem um termo de juntada. Você vai juntar um documento,
Vai ter um termo de juntada. Você vai juntar uma petição, vai ter um termo de juntada. Então, veja que quando houver a juntada desse termo, porque foi juntado um outro documento dentro do processo, esse termo de juntada não pode ser lançado diretamente na petição que está sendo juntada aos autos. Isso não pode acontecer, ao contrário do que está previsto lá na alternativa B. Então, a alternativa B também não é o gabarito da questão. A alternativa C, ela diz o seguinte: os ofícios de justiça devem receber todas as petições e juntá-las aos autos respectivos, remetendo ao protocolo aquelas que sejam pertinentes a processos que tramitem outros ofícios daquela comarca. É o contrário, né, cara? Para raciocinar. Para que vai existir o setor de protocolo se o protocolo vai ser feito direto no ofício e o ofício vai remeter aquilo para o protocolo? Não, é o contrário. Então, em regra, o protocolo será feito no setor de protocolo e depois é que isso será passado para o ofício de justiça, tá certo? Então, é o contrário, não é o que está previsto aqui na alternativa C, não. A D é o gabarito da questão, porque está escrito o seguinte: é vedado aos ofícios de justiça receber e juntar petições que não tenham sido encaminhadas pelo setor de protocolo, salvo em situações excepcionais, como quando houver, em cada caso concreto, expressa a decisão fundamentada do juiz do feito, dispensando o protocolo no setor próprio. Perfeito, é isso aí. É as exceções na qual o ofício de justiça ele pode receber uma petição diretamente. Então, é a exceção aonde não vai ser primeiro o protocolo vai ser lá direto no ofício já, o ofício vai receber essa petição. Então, quais são as situações? Juntada de procuração, juntada de subestabelecimento, ou ainda quando o juiz da causa ele permitir a juntada daquela petição, tá certo? Então, perfeito, certinho, quem colocou essa alternativa acertou a questão, né? A alternativa E dizia o seguinte: se a petição inicial ou intermediária for acompanhada de objetos de inviável entranhamento aos autos do processo, o escrivão deverá conferir, arrolar e quantificá-los, lavrando certidão, na presença do interessado, a quem caberá mantê-lo sob sua guarda e responsabilidade até encerramento da demanda. Aí aqui é uma questão um pouco mais interpretativa. Por quê? Porque se você lê essa alternativa, você interpreta o seguinte: olha, se eu tiver um objeto que não pode ser juntado aos autos por conta do tamanho, do volume que ele tem, ou seja, é inviável eu juntar ele aos autos, como que eu coloco um carro dentro do processo? Não dá, né? Então, existindo objetos de inviável entranhamento aos autos, o escrivão vai ficar na posse desse objeto e não o interessado, como a questão diz. A alternativa, ela diz que o objeto ficaria com o interessado. Não, o objeto fica com o escrivão. É esse o erro da alternativa. Legal? Bacana, professor. A penúltima questão aqui de normas, a questão 63, ela dizia sobre a consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça. Então também quem foi aluno meu aí, sem segredo, conseguiu ir muito bem nessa matéria, porque foi um assunto também tratado, tá certo? Aqui, a consulta, a movimentação processual no sítio do Tribunal de Justiça é livre. Então, o processo eletrônico, ele pode ser consultado. Ele pode ser consultado. E aí você tem lá algumas formas de consultar o processo eletrônico. Você pode ter o certificado digital. Então o advogado tem certificado digital. Então ele nem precisa de já ter um prévio registro lá no ESAG, que é o sistema de andamento e consulta processual, né? O sítio do Tribunal de Justiça, você faz a consulta através do ESAG, é o sistema que é utilizado para a gente consultar os processos. Então veja que o advogado que tem o certificado digital, ele já vai lá, coloca o certificado digital, já é reconhecido, já identifica que é ele. Ou ainda, mesmo que ele não tenha o certificado digital, ele também consegue consultar os processos através de um cadastro que é feito no ESAG. E aí colocando lá o CPF e uma senha que ele vai cadastrar, ele consegue ter o livre acesso aos processos que constam no ESAG. Com exceção daqueles processos que tramitam em segredo de justiça. Processo em segredo de justiça, ele vai o quê? Ele vai fazer com que a consulta ao andamento processual seja restrita às partes, aos procuradores cadastrados nos autos, aos membros do ofício também, é claro. Então, terá uma restrição de acesso.
tá? Por conta de que a lei determina que aquele processo deva correr em sigilo. Então veja que com isso a gente já consegue acertar a questão. Vamos ver o que ela diz? Vamos lá, professor. Alternativa A diz o seguinte: o advogado, o defensor e o membro do Ministério Público terão acesso a todo o conteúdo do processo eletrônico, se forem cadastrados e habilitados nos autos. Ou seja, somente se atuarem no processo, independente de estarem os autos em segredo de justiça ou não. Errado! Por quê? Ele vai ter acesso a todos os processos. E somente na hipótese de segredo de justiça é que ele não vai conseguir acessar. Então, está errado. Alternativa B, a consulta no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as movimentações processuais ao inteiro teor das decisões, às sentenças, aos votos, aos acórdãos e aos mandados de prisão registrados no BNMP, o Banco Nacional de Mandados de Prisão, não é livre, pois depende do recolhimento da taxa judicial. Errado, é livre. Não, você não paga por isso. Você pode consultar os processos, pode consultar o BNMP e não vai pagar nada por isso. Independe do pagamento de taxas, perfeito? Então, claramente errada a alternativa. A alternativa C diz o seguinte: os defensores públicos, os procuradores e os membros do Ministério Público não vinculados a processo, previamente identificados, poderão acessar todos os atos e documentos processuais armazenados, mesmo nos casos de processos em segredo de justiça. Prerrogativa não estendida aos advogados. Não faz sentido, tá certo? É segredo de justiça, só vai ter acesso quem está vinculado a ele, né? Os servidores que estão vinculados àquele processo e os advogados também constituídos. Então, o advogado com procuração nos autos, ele vai ter acesso àquilo. Então, alternativa errada também. Alternativa D, que é o gabarito da questão, tá certo? Vamos lá. Os advogados, os defensores públicos, os procuradores, os membros do Ministério Público não vinculados a processo, previamente identificados, poderão acessar todos os atos e documentos processuais armazenados, salvo nos casos de processo em sigilo ou segredo de justiça. Correto, perfeito, é exatamente o que o texto da norma diz. E a alternativa E diz algo totalmente incongruente, que diz que o segredo de justiça não implica na impossibilidade de consulta ou a movimentação processual. Errado. Inclusive, o segredo de justiça implica exatamente nisso, na restrição de acesso àquele processo. Perfeito? Então, gabarito da questão é a alternativa D. Tá? A questão 64 era uma questão já bem decoreba, certo? Essa era uma questão que falava o seguinte: olha, alguns movimentos dentro do tribunal, eles poderão ter padrões estabelecidos pelo magistrado, mas a regra então é que a gente vai ter que usar os modelos institucionais. Excepcionalmente para alguns atos, o magistrado pode colocar o seu próprio modelo a ser utilizado. Para quais atos? Ajuizamentos, atos ordinatórios, certidões de cartório, despacho, decisões, requerimentos, sentenças, termos de audiência, setor técnico assistente social, setor técnico psicologia. Para esses atos podem ser estabelecidos padrões do próprio magistrado, com a aprovação da Corregedoria Geral de Justiça. Então você tinha que se lembrar disso, tá? Por raciocínio, você até conseguiria eliminar as alternativas. Como, professor? Vamos ver como que está a questão? Olha o seguinte, a questão dizia o seguinte: na elaboração dos documentos, serão utilizados os modelos de expediente institucionais padronizados, autorizados e aprovados pela Corregedoria Geral de Justiça, podendo ser criados modelos de grupo ou usuário no ofício de justiça, a partir dos modelos institucionais ou da autoria intelectual do magistrado, o que somente será permitido para, entre outras, as seguintes categorias. Aí a alternativa A dizia o seguinte: instrução processual, provas documentais, sentenças, termos de audiência, setor técnico assistente social e setor técnico psicologia. Você teria que fazer o seguinte, você teria que eliminar o quê? Instrução processual e prova documental. Por quê? Como que o juiz, ele vai, o que ele disser vai prevalecer sobre o que o CPC diz? O que o juiz diz pode prevalecer sobre o que o Código de Processo Civil diz, sobre a instrução processual, sobre prova documental? Não, não pode prevalecer, não pode ir contra. Então não pode ser um modelo que ele vai adotar. As pessoas, o advogado, ao juntar uma prova documental, ao instruir um processo, eu não tenho que ficar preocupado com o modelo que o juiz adota, eu tenho que ficar preocupado com o que a lei diz, como tem que ser feito. Minha petição inicial, como que ela tem que ser, está lá previsto no CPC
os requisitos da petição inicial. Agora, eu não tenho que ficar sabendo, requisitos que o magistrado vai colocar para o advogado? Não, o advogado tem que saber os requisitos que a lei coloca. Então, instrução processual e prova documental, a gente já exclui a alternativa A. Alternativa B, resposta do réu, errada pelo mesmo fundamento. Eu não tenho que ficar, como advogado, procurando saber qual que é o modelo adotado de qual magistrado para oferecer a minha contestação, que é a resposta do réu, por exemplo. Não. Então, errado também. C, ajuizamento, certidão de cartório, despacho, decisão, requerimento e sentença. Perfeito. É o gabarito da questão. É o gabarito da questão. Vamos ver as outras. D, contestação, incidente, saneador, requerimento, sentença e termo de audiência. Contestação, resposta do réu, cara. Então, errado também. Eu, como advogado, não tenho que ser obrigado a saber o modelo que o juiz adota. Então, errado. E, resposta do réu. Porra, cara, eliminaram. Tá vendo? Você já elimina aqui, ó. Todas, ó, resposta do réu, contestação, você já eliminava quase tudo. Por fazer esse raciocínio lógico, tá? Então, por mais que você não tivesse decorado esse artigo, por esse raciocínio você conseguiria eliminar. Então, professor, mas eu não pensei assim na hora da prova. Fica tranquilo, concurseiro, é assim mesmo. É vivendo que se aprende, é errando que se aprende, é reprovando que se aprende a levantar e correr atrás do prejuízo. É assim mesmo. É uma prova que a cada prova que você faz é conhecimento a mais que você está tendo, tá? Então, com isso a gente conclui que não há que se falar em recurso de nenhuma questão, não é verdade? Todas ficaram bem claras, bem coerentes, então aqui foi uma questão muito mais, né, de você se atentar, tá certo, às disposições da lei, tá? Então, aqui basicamente o que é ler letra de lei. Prova do TJ, a gente sempre fala isso com os nossos alunos. Cara, se você lê a letra da lei, você gabarita a prova, pelo menos dentro da parte do direito, sem dúvida nenhuma. Só que você tem que ter um bom conhecimento, resolver bastante questão, fazer bastante simulado, corrigir a questão. Olha só, como nessas poucas questões que corrigimos aqui, olha o quanto de tempo já não trabalhamos, olha o quanto de conteúdo você já não absorveu. É assim mesmo, cara. É um pouquinho por dia. E principalmente para você que já vem aí de uma caminhada de estudo, você conseguir atingir um percentual de acerto de 5 ou 8% agora, você vai ver o quanto é difícil. Porque estudar para concurso, você é um atleta, só que você é um atleta intelectual. Você pega lá um atleta, um esportista, por exemplo. Normalmente, para ele consegue, logo que ele inicia suas atividades, ele consegue baixar o tempo dele assim, ó, muito rápido. Chega um momento que é uma luta por meses para conseguir abaixar milésimos de segundos do seu melhor tempo. E você é assim também, concurseiro. Quanto mais você vai estudando, mais vai ficando difícil de você conseguir ter um acerto maior em prova. Porque é mais conteúdo que você vai tendo. Mas é claro que você consegue. Você consegue. Então, é mais fácil você estudar para acertar 50% do que estudar 90% da prova. Sem dúvida nenhuma, não é verdade, professor? Sem dúvida nenhuma. Mas faz parte. É isso aí. Então, agora, você tem que fazer o quê? Continuar os estudos. Continue o seu estudo diariamente. Queria convidar aí todos vocês a virem participar. Vem aqui para o Instituto Sena. Vamos se preparar para essa prova, tá certo? Você tem aqui o diferencial que o curso está sendo feito para você que vai prestar o concurso do TJ Interior, tá certo? Ele não é um concurso que está sendo feito para capital e você aproveitou o curso. Não, esse curso está sendo feito específico para esse concurso, para você passar nele, tá certo? Inclusive já trabalhando aqui com essas matérias que tiveram uma certa diferenciação na prova, já voltado com o que realmente a VUNESP muito provavelmente vai cobrar na sua prova. Então, uma oportunidade muito boa para você que quer galgar a aprovação aí no concurso do TJ Interior. Eu não perderia essa oportunidade. Então, fica aí o convite para todos vocês virem aqui conhecer o curso, tá certo? As turmas, a turma presencial, tá? Então, vem para cá, conhece, tá certo? Vai ser um grande prazer tê-lo aqui conosco estudando. Tá certo? Meu nome é Evandro Muse e eu quero desejar agora, concurseiro, o quê? Um bom estudo! Larga essa internet e vai estudar! Até mais!